Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Em Tiago, capítulo 3, aleluia, aleluia. Tiago, capítulo 3. Aleluia. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Que o Senhor venha falar conosco. Em Tiago, capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, né? Deus alerta através de Tiago que nem todos foram chamados para ensinar, pois quem ensina será mais cobrado, né, pelo Senhor. Então aqui nós já temos um ensinamento do Senhor, né, que aquele que mais conhece, mais é cobrado. Isso não quer dizer que isso seja motivo de você não aprender, né? Aleluia. Nem todos são chamados para ensinar, mas você foi chamado para ouvir. Amém? Glória a Deus. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Então aqui o Senhor quando fala todos tropeçamos, isto é, temos, né, uma natureza pecaminosa devido à queda de Adão e Eva. Se alguém não tropeça em palavras, isto é, né, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, então o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a controlar a língua, para nós não tropeçarmos. Aquele que não tropeça em palavra, ele pode ali refrear todo o corpo, ele pode ali, né, direcionar a sua vida, porque na palavra, na boca tem poder. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai pensar mais, ela vai deixar o Espírito Santo de Deus ser na vida dela. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. Conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja, o cavalo, ele põe ali, né, aquele freio na boca para que venham conduzir ele, para refrear ele. Se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, ele vai ser o nosso norte, ele vai ser o nosso freio, ele vai ser a nossa direção. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, né, a nossa boca, ela tem que obedecer à vontade de Deus. Temos que ter controle do que falamos. Nós temos que permitir o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Nós temos que chamar o Espírito Santo de Deus para nos conduzir para o centro da vontade do Senhor. No verso 4 e 5 diz assim: Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Veja, um barco, né, quando fala naus, os barcos tão grandes, eles são direcionados por uma peça pequena ali do barco, que é o leme, né? Uma coisa tão pequena que aqueles que o governam envia ele para onde ele quer. Então nós vamos aprender que um barco é conduzido por um leme, que comparado com o tamanho dele, ele é pequeno, assim como é a língua, um membro pequeno que pode conduzir a vida do homem, né? Então a vida do homem pode ser conduzida para o bem ou para o mal. Há poder na palavra que sai da nossa boca. Então nós temos que usar ela para edificar e não para destruir. Veja, assim como um leme que é comparado pequeno com o tamanho do barco, é ele quem direciona o barco, né? Conforme aquele que o governa. Quem que o governa? Ali alguém está no barco governando, o marinheiro, né? O capitão do barco. E quem é o capitão do nosso barco? É o Espírito Santo de Deus ou é o inimigo da nossa alma? É o inimigo de Deus, né? Aqueles que muitos não gostam de falar, mas Satanás. Ou é Deus ou é o inimigo de Deus? Então, nós temos que direcionar, né? Nós temos que permitir o Espírito Santo de Deus nos direcionar. No verso 6 diz, no verso 5 ainda, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Veja, ali em um bosque, quando ele começa a queimar, é uma faísca. E quando você vê um incêndio num bosque, você, né,
sabe que foi um pequeno fogo, isto é, a palavra, ela às vezes começa de uma forma pequena, né? Às vezes você fala que é sem intenção, você não tem autocontrole, você humilha, você pesa a palavra, você não tem paciência, e quando você vai ver, já pegou fogo, já incendiou. Então é o autocontrole. Quem vai controlar? O barco é controlado pelo leme, que é controlado pelo ali, aqueles que governam o barco, o capitão do barco. Quem que tem sido o capitão da sua vida? Quem tem sido aí a pessoa que governa a tua vida? Né? Então, continuando, a língua também é um fogo contra um mundo, como um mundo de iniquidade. Então, olha, veja, assim é a língua, um fogo, como um mundo de iniquidade. Veja bem, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Veja, se agora nós aprendemos que a palavra que sai da nossa boca, ela pode inflamar o curso da natureza. Qual que é o curso da natureza? Deus criou naturalmente o homem, todas as coisas para o bem, para a santidade, mas o homem inflama, assim como Adão e Eva inflamou, caindo na tentação, no pecado. Assim é a nossa língua, ela vai, o que era o curso natural para ser bom, se nós usarmos de forma errada, não permitir o Espírito Santo de Deus nos conduzir durante o dia e deixar a essência de Deus estar em nós. O Espírito de Deus está em nós. Nós podemos ali, né, inflamar o curso da natureza. Nós podemos modificar. Isso é, pode mudar o caminho para ruim. Pode mudar aquilo que era para ser bom em algo ruim. Devemos usar bem a nossa língua, falando somente o que edifica, trazendo à memória somente o que é bom. Falar palavras de Deus, palavras que nos transformam. A palavra usada de forma errada, negativa, ela tem poder de mudar o curso para as coisas agora se tornarem ruim. O que era bom se torna ruim, torna-se então mal. E dá legalidade para o inferno vir e inflamar, isto é, dominar a vida, né, para o mal. Então ali quando diz ali assim, ó, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Então, na insensatez do homem, quando ele usa a boca da forma que ele bem quer, ele está dando legalidade para o inferno vir e inflamar a vida dele, para ter uma liberdade de agir na vida dele. O quão perigoso é o uso da palavra de forma errada. Pessoas que gostam de falar muito mal, que amaldiçoam as pessoas, não é legal, né? Nós podemos ver que elas vão comer do fruto do que elas estão falando. Ó, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como animais de mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Isso nós temos aqui como prova, né, em Gênesis, capítulo 1, aleluia, verso 24 ao 26, eu vou ler para vocês. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da natureza, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus a bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme as suas espécies. Todo réptil da terra, conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem e semelhança de Deus e criou o macho, fêmea, os criou. Mas aqui que nós aprendemos no verso 26, né? Deus criou a imagem e semelhança, Deus estava falando, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança, para eles dominarem, né, os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados e sobre toda a terra. Então, o domínio, o Senhor estava ali dizendo que já ia dar ao homem, para o homem dominar, para o homem dominar. Então, o domínio, aqui no verso, né, 7 diz, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então, aqui já foi comprovado, né, que Deus, ele deu essa liberdade para nós usarmos a palavra para dominar.
mas que seja para o bem. No verso 8 diz: mas nenhum homem pode domar a língua, e um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, né? Mas nenhum homem pode refrear a língua. Como assim? Se Deus está falando que o homem, quando usa a língua mal, ele está ali inflamando para dar liberdade para o inimigo vir. E ele diz agora que o homem não pode. Não, o homem não pode, né? O homem por si mesmo, ele não consegue domar a sua língua, mas através do Espírito Santo de Deus, pode se domar completamente a língua. O Espírito Santo de Deus pode nos conduzir. Se você não consegue, pede para o Espírito Santo de Deus colocar palavras boas, cala, né? Pede para o Espírito Santo de Deus te dar um sinal quando você está falando algo que não agrada ao Senhor. Nós temos que fazer de Jesus a fé para vencermos essa natureza pecaminosa. Dizer, não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou melhor do que isso, eu posso, eu consigo, eu vou em frente, né? Peça a ajuda de Deus todos os dias para ser melhor. Peça ajuda do Espírito Santo de Deus para produzir palavras boas e lembrar-se do poder das palavras de Deus. E lembra do poder da palavra que sai da tua boca, que o Senhor deu livre arbítrio. É um mal que não se pode ser refreado, diz a palavra, pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus, sim. Então, no verso 9 diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, como que pode o homem falar que ama a Deus e maldizer a criação de Deus, aquilo que Deus criou, amaldiçoar, né? Quando nós desejamos mal para alguém, nós estamos ali desejando para o próprio Deus. Nós estamos ali, né, fazendo uma tolice, porque quando nós desejamos mal para o irmão, a queda do irmão, nós estamos desejando contra Deus, porque é a criação de Deus. Se alguém chegar e falar mal de um filho nosso, nós vamos ficar bravos, né? Ninguém vai querer. Eu até falo, né? Eu repreendo. É assim que o ser humano fala. E nós não devemos falar mal. Nós devemos repreender, mas nunca usar a palavra para falar o mal. Nós temos que ensinar o caminho. Nós temos que profetizar bênção. Pode estar vendo ali que não está certo, que não está legal, mas você fala, não, meu filho é uma bênção, uma glória, meu filho é em excelência, meu filho é ótimo. Você tem que ser bênção, porque de maldição já tem muitos que são tolo, que maldizem. Muitos conhecedores até da palavra, mas que são tolos, que usam a palavra para amaldiçoar, para jogar praga, para querer ser Deus. Mas nós, em tudo, temos que abençoar até aqueles que nos amaldiçoam, porque a bênção chega lá. Se ele não aceitar, se ele não se refazer com Deus, se ele não se conciliar com Deus, a bênção volta. Mas Deus todos os dias dá a oportunidade de até aquele que tá mal, que até aquele que já conhece e estava no erro, se ele se consertar, Deus o perdoa. Mas Deus, ele espera que venha realmente um coração quebrantado diante dele. E tem bênção na vida de pessoas que fica retida, porque não usa direito a boca, né? Mas que nós venhamos usar a boca para abençoar. E no verso 10 que diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Então nós vamos aprender o quê? Que ali, verdadeiramente, Deus tenha total controle da nossa vida. Não vamos dar brecha para o maligno agir na nossa vida. Então não vamos proferir palavras de maldição, palavras negativas, né? Não pode do homem sair da boca do homem sair bênção e maldição. Nós vamos aprender no verso 11 que diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? De forma alguma, né? Se a fonte é Jesus, como pode vir dessa fonte, Jesus, algo ruim? Como pode? Se está vindo ira, raiva, vontade de destruir o outro, vontade que Deus faça justiça, a gente querendo ser Jesus, querendo ser juiz, então não pode. Não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos cheios de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo de Deus. Quando nós deixamos a ira de Deus vir, aí é o problema. Quantas das vezes o Senhor está falando assim, olha, podem te fazer um mal, mas não tem a ver com o que eles estão fazendo, é o que vai sair de você. Você pode ter sido humilhado, e às vezes tem ocasiões que nós somos humilhados, nós até estávamos certos. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim, vai lá, pede perdão.
Vai lá, abraça, né? Já passei por situações assim, de eu falar, ai, que vontade de, né, esganar essa pessoa. E o Espírito Santo de Deus fala, não, de você vai sair água boa, vai lá, abraça, pede perdão, né? Amontou brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. E a gente tem que ir lá, porque a gente foi humilhado. Mas aí o Senhor fala, não, você foi humilhado, mas eu quero ver você se humilhar agora. Né? A vitória não vai vir porque você foi humilhado, ai tadinho, não. O que vai produzir essa humilhação? Você vai se humilhar e pedir perdão? Então, às vezes o Senhor, ele permite que nós vamos nos humilhar. É como se nós estivéssemos humilhando debaixo da potente mão do Senhor. É assim. Quando nós vamos e pedimos perdão, nós levamos a paz, nós preferimos, né, deixar o outro pensar que, nossa, você viu? Veio pedir perdão para mim. Não, o Senhor está te ensinando a se humilhar diante dele. É você pegar aquilo de mal que fizeram a você e você levar a paz. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. No verso 12 diz assim, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? A resposta é não. Não tem como, né? A videira produzir figos ou a figueira produzir azeitonas. Não tem como. Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce, né? Na natureza não pode, né, sair ali, né, de uma fonte água doce e água salgada, não tem como. Mas o homem, ao contrário de todas as coisas da natureza, ele pode escolher se vai sair dele bênção ou maldição. Nós, a fonte, ela não pode, mas o homem, ele pode escolher qual é a fonte que vai estar dentro dele, né? Deus deu o livre arbítrio, né? Então que nós venhamos escolher, né, a bênção e não a maldição. Então, use a sua língua para edificar, para trazer à existência as coisas boas, né? Não, o homem não é a fonte. Que o homem venha entender que ele é um vaso. Mas qual é a fonte que está dentro dele? É bênção? É Deus? É o Espírito Santo de Deus? Ou é o maligno? Porque dentro, a figueira não pode produzir, né? Azeitonas. Mas o homem, diferente de todas as outras coisas da natureza, dentro dele vai ter que ter uma fonte. E é a fonte de bênção ou de maldição? É o livre-arbítrio. Então, o homem, ele tem, sim, responsabilidade. Por mais que o homem, ele não pode produzir por ele coisas boas. Mas o que existe dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, essa pode produzir coisas boas, né? Em Provérbios 18, 20 e 21 diz assim, do fruto da boca cada um se fartará ao seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Veja, do fruto da boca cada um fartará ao seu ventre, e do renovos dos seus lábios se fartará. Que nós venhamos renovar a nossa mente, o nosso coração, que nós venhamos ter o capacete da salvação, mente renovada em Cristo Jesus, para falar somente o que é bom. E que os nossos lábios, né, renovados em Cristo, venhamos estar fartos das bênçãos do Senhor, e não de maldição. Não dar brecha para o inimigo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja, a morte e a vida. Quando nós falamos maldição, quando nós reclamamos, quando nós maldizemos, quando nós não temos nada de bom para falar, nós estamos trazendo a morte. O poder, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Veja, o poder que Deus deu para o homem, né? É a língua. Então que você saiba usar ela verdadeiramente. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Não, era até o 21 só, era 20 e 21. Então, que nós venhamos usar a nossa língua, a nossa boca para coisas boas. Que nós venhamos usar a nossa boca para profetizar coisas boas. Ao você amanhecer, você já declare no nome de Jesus esse dia abençoado. Eu agradeço, Senhor. Obrigada por esse dia de vida, por esse fôlego de vida. Obrigada, Jesus. Obrigada. Esses dias até eu acordei com uma dor no braço, eu ia falar, ai, que dor. Eu falei, não, glória a Deus, Pai, que eu tenho um braço que dói, que tá doendo. Aí, ó, menina, não tinha mais dor, glória a Deus, né? Deus só tava
esperando para ver o que eu ia falar. Glórias a Deus, né? Deus é poderoso, Ele cuida, Ele vela de nós, né? Não reclame, não murmura, faça tudo com alegria, com excelência, com amor, traga esperança. Quanto mais você reclama, você está traindo a morte, que o Senhor disse na palavra dele que no poder da língua está a vida ou a morte. Escolha vida, escolha Jesus, escolha nosso Senhor. Jesus passou pela cruz apanhando, surrando, ele não se arrependeu, ele não voltou atrás, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele só pensou assim, olha, é só um propósito que vai se cumprir, é uma fase para chegar ao propósito da redenção, já está chegando ao fim. E que nós venhamos pensar, o dia que você sentir cansaço do trabalho, Senhor, renova as minhas forças. Não use a palavra, estou morto de cansaço. Não, em nome de Jesus. Senhor, renova as minhas forças. Eu preciso de renovo. Não fala, eu não consigo. Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a fazer, me transforma, me anima novamente, Senhor. Me direciona para o caminho que o Senhor quer que eu direcione. Que o Senhor está dizendo hoje para mim, para a tua vida, no poder da palavra, né? Está a vida e a morte. Procure usar a tua palavra para a bênção e não para a maldição. Né? O verbo é Jesus. A palavra é Jesus. Então, as coisas boas vêm de Jesus, vêm de Deus, né? Lara, quando disse ali, né? Em Gênesis, capítulo 1, que eu acabei de ler, no verso 25, capítulo 1, 25, que diz, e fez Deus as bestas feras, não, verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus é bom, é amor, conforme a nossa imagem e semelhança, nós temos que ser semelhança do que Deus fez por nós. E quando ele disse aqui desde o começo, no verso 3 do capítulo 1, que diz, e disse Deus, haja luz. Esse haja, Deus, haja. Então, ele ali, o haja é o verbo que é Cristo. Desde o início, ele já estava na criação, né? E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus. Então, aqui nós vemos a Trindade, o Espírito de Deus, Deus e o verbo, que é Jesus. E quando eles falam, façamos a nossa imagem, e esse verbo, todos os dias nós temos que entender o dom de nós falarmos, pronunciarmos, é de Deus. Então nós temos que ter responsabilidade do que nós vamos falar. Que sejam bênção. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus. Não sabe o que falar, não sabe o que aconselhar. Vamos orar, vamos tirar uma palavra. Porque a boca de Deus, ela responde, ela transforma, ela liberta. Né? Busque primeiro o conhecimento de Deus. Busque primeiro se encher de Deus. E aquilo que você não tem conseguido, não fala não consigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me transforma. Senhor, eu vou conseguir chegar. Me ajude a libertar de mim mesmo. Reseta aí todos os pensamentos negativos. E coloca aí, né? Nem que se você tiver que colocar versículos espalhados aí pela tua casa, que faça você lembrar do quanto você é preciosa e precioso, o quanto a palavra que sai da sua boca, ela pode transformar o teu dia. Não comece reclamando, mas comece o teu dia orando, buscando, agradecendo ao Senhor, né? Que o Senhor nos ensina, o seu destino, você pode, já está garantido em vitória, mas você pode mudar ele se você começar a usar para o mal, né? Porque diz ali na palavra que a boca, a língua, ela pode mudar o curso natural. Qual era o curso natural de Deus para nós? É bênção e não maldição. Ele não nos criou para sermos contaminados. Nós acabamos sendo contaminados no nosso dia a dia. Mas nós podemos, em Cristo Jesus, ser lavados. Aqueles que já passou pela água do batismo, aquele que já foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi limpo. Mas se ele não vigiar, ele começa a se contaminar novamente. Então, que todos os dias nós venhamos nos limpar, nos moldar, nos transformar. Aquilo que nós não conseguimos ser, Deus, ele pode ser por nós, né? Deus vai transformar. Deus pega alguém ali que é bem difícil e transforma. Ele transforma. Então, creia. Não fala que não consegue, mas Deus pode por mim.
Eu posso em Cristo Jesus. Todas as coisas nós podemos. Amém? Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, que nós venhamos usar, Senhor, da palavra que sai da nossa boca para a bênção e não para a maldição. Que nós venhamos, Senhor Jesus, proferir coisas boas, que o Senhor diz que a palavra que sai da nossa boca é aquilo que nós vamos comer. Nós vamos comer da palavra que sai da nossa boca. Então, que nós venhamos proferir coisas boas e não mal. Não mal. Porque o mal, ele vem, adoece, ele nos entristece, ele não traz coisa boa. Mas que nós venhamos falar coisa bênção, coisas que renova e transforma no nome de Jesus. Meu Pai, alcança esse meu irmão, essa minha irmã. Perdoa as falhas, os pensamentos, atos e ações. Meu Pai, as palavras torpes que saíram da boca, perdoa, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Pai, se nós falamos algo que não te agradou, meu Pai, coloca em nós, Senhor, a tua palavra, na nossa mente, renova, Senhor, as mentes e os corações nesse dia. Senhor, que nós venhamos aprender a amontoar brasas vivas sobre a mente daqueles, Senhor, que nos ofenderam, ou aqueles que ainda não te conhecem. Meu Pai, que nós venhamos somente abençoar, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor é quem sabe o que faz e decide a história. Nós somos apenas servos e nós não temos o controle, mas o Senhor tem. Então controla, Senhor, a nossa mente, que dentro de nós venha jorrar apenas a fonte da água da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Senhor Deus, obrigada por essa palavra. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo, guarda e livra eles de todo o mal. Abre portas, que esse dia venha ser dia de vitória. Eu declaro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus as bênçãos do alto céu. Todo aquele que tem um coração quebrantado, voltado e arrependido, o Senhor pode abençoar. Então declara, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.